Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 138 do Rural Talks. Para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio tecnológico, onde nós falamos com todo o ecossistema que traz inovação para o mercado que mais cresce no Brasil e que também é responsável por 25% do PIB nacional, aproximadamente 25%. Então nós trazemos para essa mesa VCs, CVCs, corporações que integram tecnologia no seu negócio e também os fundadores das startups que fazem com que a tecnologia emergente chegue até o seu business atual para trazer mais eficiência, mais produtividade, para fazer com que a gente produza mais com menos. Então, é isso, né, Kiran? Isso mesmo, a gente está num momento muito interessante aqui no Brasil, diferente que lá fora, né? Eu voltei do Miami semana passada, só viagem World Agritech, nossa né? Senhora. E o pessoal lá fora está muito deprê. Triste? É muito triste. Mas tá triste com o quê? Tem muito capital, falta oportunidade, fala bem para o Brasil. Bem para o Brasil, é isso aí, tem muita oportunidade aqui. Antes da gente trazer nosso convidado de hoje, Kiran, a gente vai fazer nosso comercial do bem. Bem-vindo de volta, né, da sua viagem. Obrigado. Pô, obrigado por você ter ido lá ver que os gringos estão tristes. Aqui a gente tá com... Como a gente já tá acostumado com tanta coisa, porcaria, vai bom, vai bem, vai tal, a gente já tá acostumado, a gente já tá feliz sempre. Tanto, não assusta. Não é um topetudo que vai deixar a gente bravo, um careca, não tem esse estresse. Mas, como a gente traz aqui o comercial do bem, a gente propaga uma campanha muito legal do Hospital de Amor de Barretos, que é o Agro contra o Câncer, que é um pessoal que faz um trabalho muito bem feito, dedicado para ajudar pessoas no momento de necessidade. E, inclusive, que eu peguei alguns insights ali com o Rubiquinho, né? Um abraço, Rubiquinho. O trabalho dos caras de identificação do câncer precoce é tão grande que eles estão tendendo a zero na região ali de Barretos e Rio Preto do câncer de mama. Então, se você acha que faz sentido ajudar essa campanha que traz o bem para tantas pessoas, tem um QR Code na sua tela para que a gente possa ajudar a continuar atendendo essas pessoas no momento de extrema necessidade. Então, conto com a colaboração de vocês e vida longa aí ao Agro contra o Câncer, esse programa, essa campanha tão boa que o Hospital do Amor tem realizado para ajudar essas pessoas. Outro anúncio aqui que eu tenho feito frequentemente para vocês é no próximo dia 29 de abril, na semana mais importante do agronegócio em Ribeirão Preto, vai acontecer o Rural Summit AgTech Innovation. Estamos na 3ª edição. Então, você que quer participar do ecossistema de inovação no agronegócio, conhecer as tecnologias emergentes, conhecer as startups que vão estar lá com seus stands, que vão estar apresentando suas soluções, se inscrevam no ruralsummit.com.br e participem. É um evento híbrido aqui, gratuito, ou você pode doar a inscrição para o Hospital do Amor para ajudar essa campanha que eu acabei de falar, que é o Agro contra o Câncer. Então, venham para o Rural Summit AgTech Innovation, que estamos com grandes participações, grandes plenárias para trazer conhecimento, inovação e tecnologia no agronegócio. Então, vamos lá, inovação, conexão e conhecimento em único só lugar, somente no Rural Summit AgTech Innovation, dia 29 de abril, em Ribeirão Preto. Eu e o Kiran Gartner estaremos lá. Até lembrei de um ponto, para você que está em São Paulo, e Ribeirão nessa época é difícil, nós disponibilizamos um ônibus que sai do Cubo Itaú, aqui de São Paulo, diretamente para o evento, faz um bate e volta, às 8 horas lá, depois você tomar um chopp com a gente, você volta com o Kiran Gartner para cá, para o Brasil, para São Paulo, né? Para aproveitar o dia e vir descansado no conforto do busão da inovação. Que horas que sai? 7 da manhã. 7 da manhã, tá bom. 7 da manhã, chega lá umas 11 da manhã, você tem tempo de folga para aproveitar o início do evento e retorna às 8 horas da noite no conforto da sua casa. Não tem coisa melhor. E também economizar dinheiro, né? As casas em Ribeirão Preto nessa semana, esquece, né? E é isso aí. Pessoal, então participem com a gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Querem participar de alguma outra forma, fiquem à vontade. Nós estamos com grandes patrocinadores esse ano, Ativos, Dell, Cubo Itaú, Copert e Sol RZK. Então, grandes players do agronegócio estão com a gente para impulsionar a inovação e que a gente consiga trazer cada vez mais eficiência produtiva para o agronegócio, que é o grande
motor propulsor desse país. E para falar desse tema, né, hoje, Kiran Gatland, nós vamos entrevistar um cara que eu conheço há bastante tempo, que inclusive nos prestigiou... Estava com nós, foi o ano passado, né? Não, foi. 23. 23, 2 anos. Nos prestigiou no primeiro evento, no primeiro Rural Summit AgTech Innovation, aceitou o convite, foi falar com a gente lá. Bem-vindo, Lucas von Zuben. Isso. Pô, ótimo. CEO da Decoy. É um prazer recebê-lo aqui nessa mesa para falar um pouquinho da sua empresa, que, pelo que eu sei aqui, são os pioneiros em levar a inteligência do controle biológico para a saúde animal. Então, é um case totalmente diferente que a gente vai explorar aqui com o Lucas, entender para que você, na sua fazenda, na sua casa, aí, possa conhecer um pouco mais dessas tecnologias emergentes, desses desbravadores de tecnologia também no mundo animal e não só na soja, no milho, na cana, que a gente está acostumado aqui. Lucas, obrigado por estar com a gente, viu, cara? Eu que agradeço, Rodrigues, Kiran, muito obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Lucas. Antes da gente entender o que a Decoy é, como ela faz, eu quero entender quem é o Lucas, cara. Que a gente já estava falando do sobrenome aqui, von Zuben, da onde que é suíço, é holandês. Como que você veio parar aqui, meu amigo? Legal. Bom, eu sou biólogo, né? Eu me formei lá na USP de Ribeirão. Então, estava seguindo a trilha acadêmica. Eu graduei lá em Ribeirão, fiz meu mestrado, meu doutorado lá também. Fiz um ano do meu doutorado na Suíça, lá em Lausanne. E no final do meu doutorado, sempre tive uma veia empreendedora, assim, uma vontade de empreender. E aí, no final do meu doutorado, juntei com outros 2 amigos, também tinham essa veia empreendedora. E aí, a gente fundou a Decoy. Enfim, aí começou essa jornada toda, cerca de 10 anos atrás, mais ou menos. E por que biologia em saúde animal, cara? Legal. Acho que essa é a pergunta. É uma história meio doida, assim. Bom, na minha trajetória acadêmica, eu trabalhava com uma pesquisa muito básica. Não trabalhava nada com saúde animal exatamente. Tá. Eu estudava feromônio de abelha. Coisa simples. Feromônio de abelha sem ferrão, né? Então, são insetos sociais, comunicam muito. E eu estudava como que eles comunicavam, usavam compostos químicos, né? Então, isolava o composto, identificava e fazia essa pesquisa desse jeito. E aí, então, isso era bem básico, né? Era nada aplicado. Só que quando eu ia nos congressos e tal, eu via que tinha uma área desse campo do conhecimento, que é da ecologia química, que era aplicado, né? Que é o uso de feromônio, ou para você atrair as pragas para fazer o controle de uma maneira mais eficiente, ou você joga um feromônio reprodutivo que você confunde e eles não conseguem reproduzir, né? Os insetos não conseguem reproduzir. Enfim, então eu olhava que tinha essa vertente mais aplicada. E aí eu tava querendo empreender, né? Não queria empreender com alguma coisa trivial, queria aproveitar toda a bagagem de todo o tempo que eu estudei. E aí a ideia era fazer uma empresa de base tecnológica. Eu falei, bom, vamos começar com... Eu e meus sócios ali fundadores, né? A gente falou, bom, vamos começar endereçando um grande problema, né? A gente quis começar com um grande problema. A ideia era usar feromônio para resolver um grande problema. E aí a gente pesquisando encontrou o problema do carrapato. E aí já foi um problema assim que a gente olhou e falou, não, esse é um problema realmente gigantesco. E aí começamos a endereçar isso, e aí eu comecei a me aproximar bastante da saúde animal, enfim, da pecuária como um todo, e aí eu entrei de cabeça nesse mundo. Mas foi um salto, assim, tava na biologia básica estudando abelha, de repente fui parar lá na saúde animal. Mas foi porque teve algum insight, alguém descobriu, ou alguém trouxe esse problema para vocês e falou... Foi legal dessa parte da nossa história da Decoy. A gente tava eu e o Túlio, que é um outro fundador comigo. A gente tava, o Túlio também é biólogo, né? E a gente tava num dia, como sempre boas ideias surgem tomando cerveja, né? Boa. O irmão do Ribeirão, Túlio, né, pô? O irmão do Túlio é especialista em carrapato. Ele também é biólogo e é especialista em carrapato. E aí a gente tava discutindo bem, no primeiro momento em que a gente tava formatando a ideia da empresa, ele falou, cara, a gente tava procurando um problema, né, pra resolver, investigando, procurando várias coisas. E aí ele falou, cara, o carrapato é um problemaço, os químicos já não resolvem mais, não tem solução, é um problema gigantesco e precisa de uma solução. Isso que vocês estão falando encaixa perfeitamente, né, com o que o mercado está precisando. Aí a gente foi mergulhar no problema. Sim. E aí a gente viu que realmente é um problemaço, assim, não só o carrapato, mas como o químico também é um problemaço para o produtor, e a gente viu a dor muito grande. E aí a gente falou, bom, vamos começar então endereçando essa dor aqui. Aí a gente começou a enveredar por esse... Aí depois a gente abandonou a ideia do feromônio, né? A primeira ideia era bem maluca,
A ideia era fazer uma fita de feromônio para atrair o carrapato, colocar no rabo da vaca. Isso ia atrair o carrapato pro rabo da vaca e ali a gente ia controlar com controle biológico. A ideia já era controlar com controle biológico desde o começo, mas usar o feromônio para atrair. Mas aí a hora que a gente foi para campo, começou a implementar, a gente olhou e falou, não, isso não vai funcionar, cara. O produtor não vai ficar colocando fita rabo de vaca, a vaca fica batendo o rabo em todo lugar. Imagina o cara que tem 60 mil cabeças. A logística disso não é assim, bem aquela coisa de você com uma ideia na cabeça, no laboratório, assim, não sobreviveu aos primeiros dias no campo. E aí a gente começou a desenvolver, a gente teve sucesso, a gente encontrou os feromônios, o carrapato e tal, mas grande parte que a gente via dos feromônios do carrapato são feromônios que são provenientes da vaca. A gente falou, a vaca já é um grande armadilha de feromônio. Sim. Vamos levar o controle biológico direto para a vaca. Aí a gente começou a desenvolver, achou um agente de controle biológico que funcionava bem, mas não era tão fácil de multiplicar em larga escala. Aí encontramos fungos que ofereciam um bom controle, a gente conseguiu reproduzir em larga escala, e aí a gente falou, bom, então vamos pegar essa via aqui. Aí a gente começou a pegar essa via de desenvolvimento. Por isso que a empresa chama Decoy, inclusive, por conta desse surgimento inicial do feromônio, né? Porque a Decoy é tipo uma armadilha inteligente que se atrai o inimigo, né? Então ele falou, bom, captura bem a ideia que a gente queria. E hoje não tem armadilha. Não tem armadilha, exatamente. Então, e seus co-founders, eles são técnicos também? Ou qual o background? O Túlio, ele também é biólogo e também bastante técnico. E o Felipe, ele é economista. Então, assim, a gente começou com uma composição... Sim, hoje, cada um foi seguir uma trajetória, outros projetos, mas a gente começou com 2 biólogos e um economista. E todos amigos lá do Ribeirão? Sim, a gente... O Túlio era do mesmo laboratório que eu, e o Felipe a gente tinha morado junto. Então, aí a gente conversava sempre junto, conversando sobre empreender e tal, e a gente falou, vamos começar. Cara, que legal. E como que tá, assim, eu sempre gosto de perguntar hoje da forma que tá desenhado o produto hoje, né, no formato atual, como seria que eu explicaria esse produto para minha avó? Tipo assim, como que você explicaria isso para vender para minha avó? Minha avó tem fazenda e ela precisa usar isso para controle de carrapato. Qual que seria a melhor forma de você explicar isso para ela? Legal. Eu gosto de dizer sempre que os fungos são os inimigos naturais do carrapato, né? O carrapato é um inimigo muito complicado, muito difícil, né? Ele vem aos milhões e a gente precisa de um exército aliado para combater essa praga. E os fungos são esse exército aliado, né? Então, o mecanismo que eu explico, quando eu estou explicando para o produtor, geralmente eu explico que é como se fosse um bolor de pão, sabe? Que o fungo... Sim. Você vê aquele pão cheio todo embolorado, aquele é um fungo que está crescendo sobre o pão. O que o carrapato faz, o que o fungo faz no carrapato é exatamente a mesma coisa, né? Só que como é um inimigo natural só do carrapato, ele é completamente seguro para os animais, para as pessoas, para o ambiente. E isso é muito relevante quando você está tratando desse problema do carrapato, porque uma das dores muito relevantes do produtor hoje, além do carrapato, o carrapato já é uma dor porque ele tira a produtividade, né? Então diminui a produção de leite, de carne, transmite doença. Então, assim, ele por si só já é um problemaço. Mas hoje o químico, ele também traz uma série de dores de cabeça para o produtor. Porque ele tem uma série de efeitos colaterais negativos para os animais, né? Quando você pensa no químico na plantação, ele tem um impacto. Mas quando você pensa no químico para a saúde animal, é um outro impacto que ele tem, né? Se afeta o quanto que o animal se alimenta, se afeta o quanto que ele tem de índice de prenhez. Tem uma série de efeitos colaterais negativos que impactam diretamente a saúde do animal e, consequentemente, o lucro do produtor, né? E, além disso, você tem um problema que ele deixa um resíduo, tanto no leite quanto na carne. Isso é um problema muito grande, muito para exportadores de... na rastreabilidade você pega. Exato. Então, assim, tem muitos países que têm barreiras sanitárias para isso, são muito rigorosos. E no caso do leite também, os laticínios muitas vezes são rigorosos com isso, né? Então, o produtor usa e ele tem... Muitas vezes ele tem que respeitar um período de carência entre a aplicação e a venda do produto. Entendi. Isso é um problema muito sensível para o leite, principalmente, porque o leite você não pode deixar de tirar o leite da vaca. Não. É domingo a domingo. Então, quando você aplica, às vezes você tem que ficar 3 dias sem tirar o leite da vaca. Então, imagina uma vaca que dá 20 litros de leite por dia e você perdendo... Teoricamente, você tem que descartar esse leite. Muitas vezes o produtor não faz isso, né? E a estrutura de detecção desses resíduos ainda não é completamente bem estruturada na indústria.
Então, assim, muitas vezes esse resíduo vai para a produção, ou muito produtor sério também descarta esse produto, ou dá para alimentar os bezerros, enfim. Mas isso é uma dor de cabeça. Os produtores, mesmo os que acabam comercializando leite, assim, não fazem tranquilamente. É uma dor de cabeça muito grande. E o pior de tudo é que ele não entrega mais o valor que entregava antes, por conta da resistência que vem adquirindo. Então, o produtor fica no pior dos mundos. Ele tem um problema do carrapato, ele gasta para tentar resolver, tem uma série de efeitos colaterais negativos e não resolve. E tem algumas situações, assim, em alguns lugares, tipo o Rio Grande do Sul, é um estado onde, assim, que sofre muito com carrapato, assim, que tem um caso de resistência, assim, altíssimo. Mas é por causa do clima, você acha? É o gado. É o gado europeu. Porque o carrapato, o gado europeu sofre muito com o carrapato. Elas têm a pecuária extensiva, né? Muito gado europeu, por conta do clima que permite a criação do gado europeu de corte. Então, assim, e lá há muito tempo usando intensivamente muito o químico. E aí, assim, situações de resistência, assim, altíssimas. É um problema aço. Assim, é muito... E a aplicação do seu produto é igual do químico, né? Sim. Como é que ele é usado, né? Sim, é um frasco, né? Que você... Ele é líquido, né? Uma formulação líquida que você dilui na água e pulveriza. Sobre os animais ou sobre a pastagem. Essa é uma outra vantagem que o tratamento biológico oferece para o produtor. Porque uma característica do ciclo do biológico do carrapato é o seguinte: 5% da infestação está nos animais, 95% está no pasto. Nossa. Então, e o químico você não pode jogar no pasto, porque o animal vai comer aquele pasto depois e ele vai se intoxicar. Então, hoje, né, com químico, você consegue tratar só 5% da infestação, que é um pouco o que explica essa resistência muito forte também, porque é um processo de meio enxugar gelo, porque você aplica em 5% da infestação, mesmo que você seja completamente bem sucedido, não vence. Você vai ter que jogar de novo. Então, a gente consegue diluir e aplicar tanto nos animais quanto na pastagem, né? E aí a gente consegue reduzir o estoque total parasitário na propriedade. A gente costuma dizer que o carrapato não é um problema do animal, ele é um problema da propriedade. Então, a gente consegue fazer esse tratamento tanto no animal quanto na pastagem. Então, assim, do ponto de vista da estratégia de controle, a gente consegue ter uma eficiência boa, né, para controlar a população como um todo. E do ponto de vista de produto, a gente abre uma linha de faturamento potencial nova, que é o tratamento da pastagem, né? Que aí você trata vários hectares e não só os animais. Então, qual a duração ou qual a frequência que tem que aplicar isso? Essa é uma pergunta muito boa. Isso depende um pouco do grau de infestação que o produtor está. No mínimo, a gente recomenda uma aplicação a cada 21 dias, que é o tempo do ciclo do carrapato. Mas quanto mais frequentes forem as aplicações, maior a sua chance de sucesso. Então, casos que são muito extremos de severidade de infestação, e o produtor consegue fazer isso. No caso do produtor de leite, isso é possível. No caso do corte, não, que é aplicar semanalmente. Aí você tem um efeito mais rápido do controle. Mas 15 dias, geralmente, a gente recomenda o produtor falar, aplicar uma distância de 15 dias nos animais e na pastagem, mensalmente é desejável. Mas você não precisa aplicar mensalmente o ano inteiro, né? Porque você tem épocas específicas que o carrapato ataca mais. Então, quando é período chuvoso, o que é bom para o fungo é bom para o carrapato também. Aí a gente recomenda essas aplicações na pastagem. E deixa eu te perguntar, não é só para gado que você atua, né? Quais são as outras verticais que você atende com esse mesmo produto? Né? Exato, muito boa pergunta. A gente começou com esse produto do carrapato. Então, a gente começou desenvolvendo essa tecnologia para o carrapato do boi, que foi o primeiro problema que a gente encontrou logo de cara, e já era um problema extremamente relevante. Só que enquanto a gente desenvolvia esse produto, né, a gente percebeu logo que o que a gente estava desenvolvendo não era um produto só, mas um processo de desenvolvimento de produtos. Legal. E a gente olhou e falou, bom, já desenvolvemos para o carrapato do boi, tem um outro segmento que o carrapato também causa um problema muito grande, que é para os pets, né? Para cães principalmente. E aí, então a gente desenvolveu um produto voltado para o mercado de pet, né? Que é um produto para controlar pulgas e carrapatos em cães e gatos, que é a mesma lógica, a utilização de fungos, que são inimigos naturais. Então, assim, é um outro segmento completamente diferente, em que a lógica, para o produtor, para o pecuarista, a lógica é basicamente econômica, né? Porque você tem ali... O pecuarista está interessado
também nas questões de sustentabilidade, mas não adianta. Você disse uma vez nessa mesa redonda que a gente participou uma coisa muito legal, né? Que pro produtor ser verde, ele não pode estar no vermelho, né? O produtor no vermelho não pensa no verde, né? Porque ele não tem... Né? Exatamente. Então, a lógica com o pecuarista ela é bastante econômica, né? Mas com o tutor do pet, é diferente. Porque aí já emocional, aí é outra história, outro, né? Exato. E a gente, muitas vezes, quando a gente trata do nosso pet, a gente não nota que quando a gente está tratando para carrapato pulga, que a gente está trazendo uma série de produtos que são químicos, são tóxicos, né? Mesmo aquele comprimidinho, né, que parece inofensivo, e você tem que dar a cada 3 meses para o animal, né? Imagina um produto que tem um residual no organismo do animal de 3 meses. Cara, você tem que ficar, o fígado do animal tem que ficar... Eu tinha esse problema uns 10 anos atrás. Eu morava na Vila Madalena e eu tinha um vizinho que tinha cachorros de caça. E ele estava indo todo fim de semana levando esses cachorros, e um dia eu percebi alguns bichos passando pela parede, era carrapato. Aí eu avisei para ele, não. Mas quando eu olhei pelo outro lado da parede, estava cheio de carrapato lá no quintal dele. E passou para meu quintal e pegou no meu cachorro também, que era um husky. Aí entrou embaixo do pelo do husky, aí quase morreu. Era uma coisa séria. Não, então era super sério. Sim, e esse foi na cidade, imagina lá no campo. Nossa. Não, é um problemaço. Um problemaço. E pulga também são... Sim. E aí hoje você tem, as alternativas que você tem para controlar são só puramente químicas, né? E aí, depois disso também que a gente desenvolveu essa solução para o mercado pet, a gente desenvolveu também uma solução para o mercado da avicultura. Principalmente para o cascudinho das granjas, que é uma das principais pragas da avicultura. Então, o que a gente fez foi montar essa plataforma de soluções de controle biológico para a indústria de saúde animal. Legal. O controle biológico, a nova fronteira tecnológica, quando se trata de controle de pragas, está crescendo de uma maneira muito expressiva na agricultura. E a gente viu esse espaço na saúde animal, né? De se posicionar na saúde animal. Não tem nenhuma outra empresa, do melhor do nosso conhecimento até agora, né? A gente já pesquisou bastante, que fez que expandiu essa fronteira do controle biológico da agricultura para a saúde animal. Então a gente está fazendo isso, né? Então a gente vê tanto potencial aqui no Brasil quanto em outros países, né? De levar essa ideia. E nenhum desses grandes multinacionais, o MSD ou um desses, eles não fazem nada nesse sentido de biológico? Por enquanto não, é um mercado, é uma novidade muito grande é uma novidade muito grande para o mercado de saúde animal. Isso tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Mas é muito novo e porque, né, tem o que eu entendo ali de todo esse movimento dos biológicos que a gente está vivendo é um movimento muito de transformação, né, de mudança tecnológica, né? Então você tem todo um mercado que está estruturado para os produtos químicos, né? Canais e tudo, canais, né? A lógica de distribuição está adequada para os produtos químicos, toda a estrutura organizacional das empresas, né? A equipe é muito adaptada ao produto químico. E muitas vezes eles vêm com muito ceticismo, como o próprio biológico, né? Eu ia falar agora sobre isso. Porque o biológico rompeu uma barreira, né? Então ele pode puxar na esteira, na mesma esteira, né? Exato. Exatamente. Os mesmos problemas que impulsionaram os biológicos na agricultura são problemas que a saúde animal vivencia também. É uma questão de pegar carona nesse e tentar linkar esses... Exatamente. Esses mundos, né? É uma coisa que dá quando a gente olha, né? Fala, olha o movimento que o biológico viveu na agricultura, a gente está nesse momento... Está 10 anos atrás do que o biológico estava na agricultura, né? Então... Tem um potencial muito grande, né? E assim, são vários outros potenciais de praga para você atuar. E é isso, e é globalmente, né? A gente assim, já falou com várias empresas, não só do Brasil, interessadas nessa solução. Então, tipo, pelo menos umas 2 empresas do Uruguai, África do Sul, Quênia, Índia, Austrália. Então, assim, vários lugares que olham para isso. E aí, o momento é esse, tem que vencer esse momento de adoção e conseguir levar essa tecnologia para esse segmento. Mas, assim, o caminho é muito propício, né? Em termos de custo, né? Como está comparado com o mercado tradicional de químicos? Legal. Você tem no mercado dos carrapaticidas químicos, você tem uma faixa que é daqueles produtos que já estão comoditizados, né? Então que são mais baratos, mas também entregam pouca eficácia. E você tem uma camada dos produtos mais caros, né? Que são produtos que são mais novos e não tem tanta resistência ainda. E a gente
tava posicionando aqui no meio, né? A ideia seria posicionar ele no meio, nem tão mais caro, nem como o químico mais caro, nem como o químico mais barato. Então, bem intermediário, assim. Tá. Legal. Isso é importante, né? Mas acho que a grande pergunta que fica aqui é o seguinte. Logicamente, o preço tem um ponto muito importante, mas demonstrar que a eficiência é muito maior, né? Como que você demonstra que a eficiência desse produto ela se sobressai ao do químico hoje? Nossa, ótima pergunta. É isso, eu acho que a primeira coisa que é muito interessante, que impulsiona a adoção, é o esgotamento do ciclo dos químicos, ou seja, é a dor de cabeça muito grande. Né? Então, o produtor ele tá com uma dor de cabeça muito grande, o pecuarista sofre muito com carrapato. E o analgésico do mercado atual, ele não funciona mais. Então, isso deixa o produtor disposto a buscar novas alternativas. Tecnologias. E o controle biológico, ele tem uma série de adaptações que o produtor precisa ter para entender a eficácia. Né? O funcionamento dele é diferente do químico, né? O químico é aquela coisa, você bateu o químico, logo em seguida cai o... Fazer a analogia, né? Fazer a analogia aqui que a gente tá fazendo com o pessoal de biológico de safra, né? De soja e milho. Os caras lá falam, a gente tem o suplemento, a gente tem o remédio e a gente tem não é analgésico que a gente falou, alguma coisa assim, mas... Vitamina. E aí no caso de vocês, pelo que eu entendo, não é só ir lá e dar, tem um preparo, tem um processo, né? Então acho que tudo que você envolve biológico, ele traz uma articulação diferente, né? Total, é um produto que você não pode simplesmente deixar na mão do produtor lá e ele usar, né? E colocar, né? A gente fez quando a gente estava no início do desenvolvimento do produto, a gente criou um programa de teste que a gente queria desde o momento zero ali desenvolver o produto junto com o produtor já entendendo essa ideia, né? A ideia era isso, entender as dores do produtor, entender como que funciona, entender os segmentos que tem mais dores, ver o produto funcionando num contexto de vida real, né? Sim. E foi muito rico esse processo, porque assim, a gente conseguiu primeiro validar a tecnologia, né? Então foi um programa que teve sucesso muito grande, né? A gente pediu pro produtor ajudar a gente a financiar a pesquisa, né? Então a gente conseguiu levantar algum recurso nesse processo, né? Legal. Pra você ter uma ideia, a gente conseguiu... O programa começou a funcionar em 2019 e a gente encerrou ele no ano passado, no início do ano passado. Nesse período a gente gerou mais de 5 milhões de reais. Caramba. E atendeu mais de 1.500 propriedades no Brasil inteiro. E a gente viveu isso na pele, isso que você está falando de ter que evangelizar, ensinar como que funciona, porque... é completamente diferente. A percepção do resultado é diferente, a quantidade, as aplicações são diferentes. Só que assim, é isso. O produtor está muito disposto. Porque ele sofre porque ele aplica, ele sente o impacto do efeito negativo do químico nele, ele vê na saúde dos animais. Então, isso foi uma coisa muito interessante desse processo de validação, a gente perceber e falar, não, tem um fit muito grande. Apesar da dificuldade do produto, você consegue entrar bastante, né? Você consegue fazer com que o produtor esteja disposto a ouvir, que acho que é uma coisa muito importante. Eu brinco que uma prova da dor do produtor e de como o produto foi tendo sucesso, né? Porque aí o produtor começa a usar, ele começa a ver os resultados, ele começa a ver a infestação baixando e sem os impactos negativos e começa a ver o índice de prenhez subindo, a qualidade da saúde do animal aumentando, ele fica muito motivado e aí conta para os outros e tal, né? Mas eu brinco que a gente conseguiu, assim, a maior prova de validação de tecnologia foi que um dos lugares que a gente mais cresceu no país foi lá no Rio Grande do Sul, que a dor é muito grande, mas não sei se você já teve a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, mas o gaúcho é muito tradicionalista, né? Então sempre imagina você chegando 2 paulistas lá, né? Um grupo de paulistas levando para o Rio Grande do Sul uma tecnologia completamente nova, num segmento, né? E num estado onde a palavra de ordem é tradição, lá na fronteira do Uruguai, você conseguir levar, o produtor está disposto a ouvir e a entender a tecnologia, porque a dor de fato é muito grande, né? Então é um processo de educação, junto com o processo tecnológico em si, né? E como que funciona essa tecnologia para as granjas? Que você falou que você também atende as granjas, né? Como que porque eu entendo que, se me corrija se eu estiver errado, tá, Lucas? Mas assim, eu entendo que o controle
do carrapato em áreas abertas, em pasto, tudo, é um negócio muito mais complexo. Quando você vai para gado leiteiro, que é mais concentrado, deve ser um negócio muito mais organizado, para você seguir um rito de aplicação de 21 em 21 dias de ciclo. Como que funciona isso para a granja? Que também é um negócio que é mais controlado, que é mais fácil de fazer. Como que funciona isso? Legal. A granja, ela é uma estrutura muito boa para você aplicar os fungos quando você olha para algumas perspectivas, né? Então, ela é coberta, né? Isso já ajuda os fungos, né? Que eles são sensíveis à radiação ultravioleta. E você tem todo um manejo que já acontece na cama, né? E a avicultura, principalmente de corte, é muito tecnificada, né? Então, você tem instrumentos, você tem aparelhos, você já tem um manejo que é feito na cama. Então, inclusive um manejo para tratar o cascudinho, né? Sim. Então, basicamente, você faz aplicações periódicas. A lógica é sempre essa, né? Você faz aplicações periódicas ali durante o ciclo de produção do frango, algumas aplicações. Eles, inclusive, têm estruturas de nebulização que você pode aplicar. Então, é uma estrutura muito... Temperatura, umidade controlada. Então, assim, é uma estrutura boa para você fazer o controle com o fungo. Tem estrutura, né? Tem estrutura. Então, e aí tem algum ciclo específico igual da pecuária ou não é um ciclo aberto? A cada ciclo do frango ele tem uns 45 dias, assim, Sim. né? Então os testes que a gente fez, né? Esse é um produto que ele está um pouco atrás no desenvolvimento ainda, Eu vi né? aqui, a gente está um pouco anterior, mas a gente faz as aplicações aí, tem uma aplicação combinada com o químico, né? O químico no vazio, e aí a gente faz duas ou três aplicações no ciclo, e aí a gente consegue um controle relevante do cascudinho. Depois eu mostro uns vídeos para vocês. Legal. Não, mas é só para entender, então, assim, o da pecuária ficou muito claro para mim. Dentro da pecuária leiteira, ele tem uma eficiência produtiva, de produtividade, sim. de você ter menos trabalho, menos problema com rastreabilidade do leite. Acho que ficou muito claro para mim. Tanto o da pecuária também, com índice de prenhez, ele traz um benefício muito claro para o produtor, né? Do lado da Decoy, quando você olha para o cliente final, você entende que é o trabalho de ir para os produtores mesmo, ou você acha que vai ter um B2B2C ali para fazer esse atendimento? Como que vocês vão para o mercado? Boa, ótimo. É justamente essa a última opção. A ideia é montar essa plataforma para a indústria de saúde animal, então fazer parcerias com as grandes indústrias, né? Legal. E para poder capilarizar isso, né? O processo de levar para o mercado na tecnologia. Logística, né? É assim, você precisa de bastante gente em campo, é um processo que não é tão simples, né? Então, por exemplo, no caso da avicultura, por exemplo, a gente já tem um contrato de distribuição no Brasil e na América Latina para esse produto. Legal. Então, a gente está discutindo também do bovinos, né? Tem do pet também, já conversou. Então, a ideia é a gente, de fato, oferecer para a indústria essa tecnologia, né? Então, conseguir vender parte da tecnologia, ter um royalty, também fornecer o produto, né? Porque a gente tem uma fábrica, uma infraestrutura para produzir isso. Então, a ideia é fazer parceria, de fato, com esses grandes players para poder trazer eles para o mundo do biológico, né? A ideia é essa. Minha pergunta era exatamente, a Decoy vai criar a marca dela, vai para o mercado, ou ela vai só transferir a tecnologia e falar, cara, tá aqui o produto... Você bota a marca que você quiser e a gente a gente trabalhou na pesquisa e desenvolvimento desse negócio para que ele possa acontecer de uma forma correta. Exato, a ideia é fazer isso, alimentar a indústria com essas tecnologias, né? Que isso está um pouco relacionado com a forma como a gente tem enxergado o mercado dos biológicos como um todo, né? Na nossa visão, o mercado do biológico ele é isso que eu falei, né? É um momento de transição tecnológica, né? E quando a gente vive esses movimentos de transição tecnológica, né, a gente está vendo uma transição de um ciclo químico para um ciclo onde o protagonismo, na nossa visão, vai ser da biotecnologia, né, e os biológicos na agricultura. Mas antes, os transgênicos já vinham apontando nessa direção, né? Na verdade, é uma revolução biotecnológica mais ampla em vários segmentos, principalmente saúde e agronegócio são dois segmentos onde isso é muito claro, né? E quando você tem esse movimento de transição tecnológica, do mesmo jeito que a gente teve do analógico para o digital, por exemplo, surgem várias oportunidades para inovação, porque tudo está para ser criado, né? E quando a gente olha para isso, né, e a gente olha para dentro de casa e vê o nosso DNA que é de inovação, a gente olha e fala, a indústria precisa de celeridade, né? E de conseguir fazer essa inovação, conseguir levar essa inovação para o mercado. E isso é tanto em termos de produto, né, ter portfólio, como em termos de
em toda a cadeia, desde a produção até a entrega desses agentes biológicos, existe uma demanda muito grande, né, na nossa visão. Então, quando a gente olha para essa necessidade da indústria, a gente olha e vê a nossa capacidade de inovar, a gente fala, bom, aqui tem um lugar para a gente se posicionar, né? Então, a gente começou com essa ideia dos portfólios para a saúde animal, mas a gente está muito atento para outras demandas da indústria que sejam relacionadas a todas elas da cadeia, né? Sempre que a gente discute isso, né, e muito nos biológicos, as pessoas têm feito as perguntas, né, como é muito novo e tem essa efervescência de coisas novas, muitos perguntam na indústria, né, o que vai mudar no controle biológico, nos biológicos nos próximos 5 anos? E eu acho que tem uma pergunta que é tão interessante quanto talvez até mais, que é o que não vai mudar nos biológicos nos próximos 5 anos. Boa. E eu acho que é a necessidade de ativos biológicos, a necessidade de suprimento de ativos biológicos mesmo para a indústria. Hoje já existe uma carência, né? Já existe uma demanda maior do que a oferta e só tende a aprofundar. Então a gente está muito atento a isso, olhando para essas necessidades da indústria, não só de portfólio, mas como em tecnologias para todos elos da cadeia. Né? Quando você fala ativos biológicos, só para o pessoal que está nos escutando, o que especificamente? Dá um exemplo específico. Fungos, bactérias, né? Hoje, fungos, bactérias, nematóides, vírus, todos esses... O que é utilizado como princípio ativo nos produtos de controle biológico, né? Então, você tem lá... Quando você pega 1 quilo de um produto que é usado para o controle de uma determinada praga na soja, por exemplo. Nesse quilo, você tem lá 1% que é princípio ativo, 99% que é formulação. Para você chegar nesse princípio ativo, você tem hoje um processo que é feito, no caso do fungo, é feito no arroz, né? Ou no caso da bactéria, fermentação líquida, enfim, mas você tem um processo para produzir esses ativos. E a indústria está crescendo muito, né? E hoje já existe uma demanda por esses ativos maior do que a oferta. Né? Isso, a gente tem conversado bastante com várias indústrias e tem percebido isso. Né? E quando eu olho para os próximos 5 anos, isso só tende a se aprofundar. E hoje, quando eu olho principalmente para a produção de fungos, né? Hoje a gente faz a produção principalmente no arroz, né? Como substrato para a produção dos fungos. Eu acho que isso precisa ser superado e aí tem uma oportunidade muito grande de inovação, por exemplo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, comparando com empresas fora do Brasil, que você enxerga algum par seu no mundo que está fazendo exatamente isso que vocês estão olhando hoje? De controle biológico para saúde animal, não. A gente não encontrou. Tudo que você vê de controle biológico é para agricultura. A gente até agora não encontrou nada que trate com alguma coisa semelhante à nossa, assim, né? Tem bastante empresa trabalhando no biológico, com várias coisas de tecnologia, mas especificamente para a saúde animal, a gente foi o primeiro do mundo e por enquanto ainda né? E em caso de resistência, esse é um problema também nos biológicos? Não. Que nem nos químicos ou não? Muito boa pergunta. Essa é uma das vantagens dos biológicos, que eles não geram resistência. E legal. O porquê disso? A gente, para entender um pouco por que o biológico não gera resistência, a gente tem que olhar também primeiro porque o químico gera resistência. Qual que é o modo de ação de um inseticida tradicional? Ele se liga em geral, né? Ele se liga num receptor geralmente do sistema nervoso dos insetos e provoca uma hiperestimulação ali e o inseto morre rapidamente. Então é uma dinâmica de uma ação muito focal. Você tem uma molécula muito específica que se liga num receptor e essas ligações são geralmente numa dinâmica de chave fechadura. Então qualquer alteração, como você tem um modo de ação muito pontual, qualquer alteração nesse receptor, você já vai ter um indivíduo que é resistente. E, além disso, né, o químico ele tem um processo que como ele faz isso e gera uma mortalidade alta, você tem um processo clássico de seleção artificial ali, de você ter uma pressão seletiva muito forte. Para quem tem, mesmo que uma característica seja rara, né, de ter esse receptor diferente, ela é muito favorecida porque você tem uma pressão muito forte de seleção. No caso dos biológicos, você tem um modo de ação que é muito mais sistêmico. Então, o fungo, quando ele encontra o carrapato, por exemplo... Aí ele germina, aí ele começa a infectar o carrapato. Ele vai soltar uma série de enzimas que vão digerir a parte da cutícula do carrapato. Aí ele vai entrar dentro do carrapato, vai soltar algumas enzimas e toxinas lá dentro que vão matar o carrapato. Então você tem um processo que ele é muito sistêmico. É igual uma gripe, que você fica com o nariz, com a garganta, dor de cabeça. Então é difícil com que esses organismos tenham
desenvolvam defesas múltiplas para todos esses ataques. E isso não é só uma explicação funcional, né? Só que também, do mesmo modo que o químico, tem uma explicação evolutiva. Porque os carrapatos e os fungos, né? Os insetos, esses fungos, eles estão já evoluindo há muito tempo juntos, milhões de anos. Então, tem um processo de coevolução ali. Sim. Né? Se o carrapato acha uma forma de escapar do fungo, o fungo vai selecionar fungos que sejam mais virulentos. E aí, assim por diante, né? Num ciclo... Evolução. Antes chamavam isso na ecologia como uma corrida armamentista, como se fosse uma corrida armamentista, mas seria mais uma dinâmica, só que não é exatamente correto do ponto de vista teórico, porque uma corrida armamentista prevê um escalonamento de força. E não é o que acontece, né? É mais uma dinâmica que eles chamam de dinâmica da Rainha Vermelha, que é como a Rainha Vermelha da Alice, sabe? Que você tem que correr o mais rápido possível para ficar no mesmo lugar. Sim. Então é um pouco essa ideia de dar coevolução entre os fungos e os insetos. Então, você tem por essas razões você não tem o problema da resistência. Então a gente consegue entregar para o produtor uma solução que é eficaz contra o carrapato, que não tem nenhum efeito colateral negativo e que não gera resistência. Então, qual você acha que é o principal desafio de adoção hoje? É falta de conhecimento, de confiança, outros fatores? Como é que você pode superar isso? Boa. Bom, acho que assim, o primeiro grande desafio que a gente está enfrentando é um desafio regulatório. Essa é a primeira grande barreira, né? Porque do mesmo jeito que é novo, é o primeiro, não tem precedente no mundo do produto, não tem precedente o arcabouço regulatório. Então, hoje, quando você tem o produto se encaixa em medicamento veterinário biológico, essa é a classificação da lei, mas medicamento veterinário biológico é vacina. Então, imagina, toda a regulamentação tá para isso, né? Então, assim, a gente está em discussão com o mapa mesmo é novo para o mapa também, como regulamentar isso. Então, assim, primeiro que a gente tem essa barreira, esse é um principal desafio. E eu acho que o segundo desafio, uma vez superado esse desafio, é de fato um desafio de educação, que é o que a gente estava mencionando aqui no início. Porque que é o desafio que o biológico venceu ou está vencendo na agricultura. Mas sou muito confiante de vencer esse desafio, primeiro por conta dessa experiência que a gente teve nesse primeiro programa de teste, nesse primeiro ensaio que a gente fez. Por isso, tem dois vetores que estão impulsionando muito fortemente os produtores nesse sentido. O primeiro é dentro da fazenda, que é o esgotamento do ciclo do químico mesmo, né? Esse problema dele usar e não resolver. E o produtor ele é muito sensível a resultado, né? Tanto que para você fingar uma tecnologia, você tem que mostrar resultado, né? Então, e o químico não está conseguindo muitas vezes fazer isso. Então, ele está sendo impulsionado para buscar alternativas, isso dentro da fazenda. E existe um vetor puxando do lado de fora da fazenda, que é do mercado consumidor e para quem exporta dos países que compram, né? Que é a demanda de produtos mais saudáveis, com menor quantidade de resíduo químico. Então, você tem um cenário muito favorável porque você tem essas duas pressões atuando em conjunto, e aí é chegar com educação, né? Conseguir educar o produtor, explicar e a força dos biológicos na agricultura tem ajudado, né? Sim. Embora sejam mundos completamente diferentes, a agricultura e a pecuária... Mas tem que pegar a rabeira, cara. Exato. Um leva o outro ali, porque eles se misturam também, né? Então... Tem que pegar a rabeira. O produtor é muito desconfiado no começo, né? Então, a gente tem uns depoimentos que são muito legais. Que o cara falou, pô, eu tava desconfiado no começo, tava com o pé atrás, esse negócio de fungo, tal, o que é isso? Mas aí depois comecei a usar, né? E muitos relatos que, assim, eu ia desistir da produção. E aí, pô, com esse biológico ia aparecer uma luz no fim do túnel Qual seria hoje o perfil do seu cliente médio, assim? É sempre produtor? Você tem empresas também? É o B2B2C, ele está tentando colocar no B2B2C para fazer isso acontecer, né? Que ele comentou, eu acho que é legal isso. Mas em termos de segmento de cliente, são dois principais segmentos de clientes. Você tem o pecuarista leiteiro, que sofre muito com isso, e o pecuarista de corte europeu, que é isso que está principalmente no sul do país. Que aí principalmente por conta da raça do gado, e eles sofrem mais com o carrapato, então a dor é maior. Então esses são os dois segmentos principais. E aí dentro disso, dá para trabalhar, né, isso mais forte no leite, né? Então tanto com as indústrias já, né, que estão atuando, né, e estão levando outros produtos, inclusive os químicos,
mas também no caso do leite, principalmente dá para usar parcerias com os laticínios, né? Porque os laticínios são os mais interessados em ter qualidade de leite. Então, durante esses ensaios que a gente fez desse programa de teste, a gente conversou bastante com os laticínios, eles estão assim super abertos, super dispostos. E aí eles conseguem dar uma capilaridade para o produto. Então a gente olha muito também para esses atores da cadeia. Não, pensa até em Agroforte. o Nestlé, mas eu pensei, o Nestlé é nosso investidor, então eles têm muito interesse em ter bem-estar do animal, qualidade do leite, tudo isso, mas também o Agroforte que financia produtores de leite, né? Ou insumos ou tecnologia. Então ele está sempre tentando pensar no bem-estar animal também, então acho que financiar o consumo do produto é legal. Financiamento ou só ele já tem relacionamento com todos os laticínios, né? Então ele pode até colocar como... Falando em financiamento, queria entender um pouquinho como que foi a sua rota de investimento até chegar aqui, tudo que você passou aí para colocar a empresa de pé, porque já são 10 anos, parabéns. Não foi bootstrapping 10 anos. Não, ainda mais com biotecnologia, né? Ainda mais com biotecnologia regulatória, tivemos que construir fábrica, foi bastante. A gente começou com o investimento da FAPESP, com o PIP1, que a gente começou a primeira pesquisa ali com feromônio ainda. Legal. A gente começou com o investimento da FAPESP, ali a gente começou a colocar de pé um laboratório, começou a fazer pesquisa. Mas assim, a gente logo percebeu que a gente precisaria de outro capital, porque o PIP ele é muito voltado para pesquisa, e aí a gente começou uma rodada de investimento anjo, assim, né? Captou fez alguns aportes de investidor anjo, a gente captou cerca de 2 milhões de reais com investidores anjos. Legal. E aí, há cerca de 3 anos atrás, março de 22, acabou de completar 3 anos, inclusive, a gente fechou a nossa primeira rodada de investidores institucionais. Legal. Que foi a SP Ventures, que investiu junto com a Farmabase, né? O CVC da Farmabase. A Farmabase é uma das maiores indústrias, não a maior indústria de saúde animal do país. São muito fortes no segmento de aves e suínos. Então a gente, nessa última rodada, e foi uma rodada de 2 milhões de dólares, a gente conseguiu, além do dinheiro, né, uma combinação muito boa, que foi da SP Ventures, que eles são, assim, estão imersos no mercado de venture capital do agro, estão imersos no mercado de biológicos, então trouxeram todo esse aporte de conhecimento financeiro e da visão de VC e etc., e também todos os contatos, né, a entrada que eles têm no mercado de biológicos, que é bastante forte, biológicos pro agro, né? E o CVC da Farmabase que trouxe um aporte de vida real, assim, de regulatório, de manufatura, de processos. Então, assim, tem sido uma combinação muito boa esses dois investidores. E aí, final do ano passado, a gente aprovou um projeto no FINEP também, que a gente captou 7 milhões com o FINEP, né, que agora a gente, para desenvolver principalmente esse produto do Decoy Aves. Legal. E aí a gente agora tá desenvolvendo, então nesse momento a gente está executando ainda, né, o plano anterior da última rodada, né, porque a gente acabou tendo bastante desafio regulatório com o Ministério, por conta de ser um produto novo, né. E aí, bom, estamos pensando numa próxima rodada, provavelmente ou para o final desse ano ou início do próximo, que é quando a gente imagina já ter a liberação, e aí a gente entra num outro ciclo, né? Sim. Que aí é levar de fato destravar essa liberação do primeiro produto, regular os outros dois, e aí começar a crescer, investindo em outras linhas de desenvolvimento, focando talvez nesse outro caminho aí de oferecer outras tecnologias para a indústria, não só em termos de portfólio, mas em termos de processos e outras tecnologias que vão atuar não só ali no produto, mas em toda a cadeia, né? Existe muita oportunidade de inovação e para a indústria de biológicos como um todo, né? E quando a gente olha para a indústria de biológicos, a gente vê que, na nossa visão, vai ocorrer um processo de consolidação porque assim, hoje você tem várias pipocando em biológicos para todo lado, mas isso vai acontecer. E nesse momento em que vier a consolidação, para a gente, né, o ponto diferencial vão ser tecnologias. Sim. Quando alguma hora essa placa tectônica das gigantes do químico vai se movimentar pro biológico. Não, vai ter que entrar, né? Não vai ter jeito. Exatamente. Exato. E aí, o que eles vão buscar nesse momento? Eu acredito que é tecnologia, infraestrutura de produção. São pontos que eu acho que vão ser bastante relevantes nesse momento de consolidação, e é bastante nisso que a gente está olhando. Então, focar em levar
essa coisa única que é um portfólio para a indústria de saúde animal, mas já olhando também em construir toda essa cadeia de tecnologias para a indústria de biológicos como um todo. Pô, muito legal, muito legal. Chico, parabéns aí por ter investido no Lucas, tá? Lucas, chegando ao final, cara, mas assim, primeiro, parabéns, pô, 10 anos empreendendo no negócio que é super interessante ver como cada segmento tem um ciclo, né? Tem um estágio de maturidade, de crescimento, de adaptação do mercado. Não é uma coisa muito tão simples quanto você plug and play e coloca para rodar, né? Então, esse fica um entendimento aqui, né? De quanto, às vezes, as coisas funcionam, tem escalabilidade, mas não depende só de você, não depende só do business, né? O timing do mercado, né? Tem que estar pronto também, né? Senão... E torço para que liberem logo aí, para que você possa vender aí e ajudar os nossos amigos pecuaristas, cara. Mas agradeço, cara. Obrigado por ter vindo, por ter participado, por ter contado sua história. Parabéns pelo processo aí de empreendedorismo, de resiliência. Acho que a resiliência é fundamental. E vou marcar em vocês aí, você em todos os canais de pecuária. Vamos apresentar, vamos conversar. Legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer conversar com vocês, apresentar o trabalho. Tem alguma dica para os empreendedores mais novos, né? Você tem 10 anos. Teria feito alguma coisa diferente ou alguma dica em geral, né? Eu acho que uma dica em geral é essa proximidade com o produtor desde o dia zero. Porque eu acho que vocês fizerem esse certo de buscar o problema primeiro e achar o problema importante, e um problema enorme, né? Então, exatamente. Eu acho que quando eu olho para trás assim na nossa trajetória, eu acho que esse foi um acerto de olhar e começar pelo problema. E desde o primeiro momento ir para o produtor. Porque, por exemplo, aquela ideia do feromônio, se a gente ficasse lá, a gente ia ficar um tempão desenvolvendo. Esquece. E aí é isso, né? Só que, ao mesmo tempo, né? Acho que uma outra dica é isso, né? Olhe muito bem para o mercado que você vai entrar, porque às vezes você está fazendo uma coisa nova. Tem vantagens e tem desvantagens, né? A gente, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa do regulatório que ela falou, pô, eu tava num evento lá em Brasília e tal, tinha político, tinha um mapa, tinha não sei o que, só falavam de vocês, porque é uma coisa muito nova e tal. Então, assim, essa coisa da novidade, ela tem ela tem uma vantagem muito grande, que ela vem com uma mão, né, que é tipo, você ser de fato novo, e é novo no mundo, né, então é isso, quando a gente fala pro pessoal da África do Sul, ou da Índia, ou do Uruguai, assim, todo mundo olha e fala, pelo amor de Deus. É pioneiro, né? Você tem uma possibilidade de levar e tal, mas assim... tem um desafio muito grande, é um caminho bastante tortuoso ali, né? Mas vai valer a pena, cara, vai valer a pena. Acho que esse é o ponto. Quem abre portas aí sempre pena mais, mas é um negócio que faz sentido, que vale a pena. E eu acho que a dica é essa, acho que assim, desde o dia zero tá com o produtor, porque foi isso inclusive que nos deu muita força para continuar trilhando isso aí a cada etapa que a gente... funcionou, né? E a gente via, cara, nossa, as primeiras vezes que a gente rodava com o produtor ali, via, tipo, era o cara realmente, assim, desesperado. A gente falou, não, aqui tem alguma coisa, precisamos vencer esses desafios todos, né? Fomos vencendo, desafio de produto, desafio comercial, vários desafios a gente foi vencendo, desafio de financiamento. E agora estamos, o último chefão aí, esse desafio regulatório, depois vem outros, né? Mas nesse momento, vencer esse desafio regulatório. Para destravar, eu acho que é o mais importante agora, né? Com certeza, com certeza. Bom demais, Lucas. Obrigado. Obrigado você que está nos escutando até agora aqui. Sigam a gente no Instagram rural.com.vc e nas suas plataformas de mídias que você escolher, dentro do Apple Store, Spotify, YouTube. Dá um joinha, compartilha. E vamos para a próxima, trazer mais tecnologia para que vocês possam conhecer e trazer eficiência para o agroprodutivo. Valeu, gente. Valeu, Kieran. Valeu, Lucas. Obrigado. Obrigado, gente.